Fala, moçada, afinal de contas, por que que ocorre, né, aquele empedramento dentro da massa de grãos? Às vezes a gente vê, né, alguns silos, alguns armazéns, onde quando vai fazer a descarga aparece então lá no centro do silo uma torre enorme, né, de produto compactado, empedrado, né? E geralmente aí se precisa entrar com picareta ou com algum recurso para conseguir desfazer aquela massa de grãos empedrada. Mas por que que isso ocorre, tá? Existem algumas variáveis, né, ou algumas razões, algumas causas que levam a esse tipo de ocorrência, tá, de situação dentro de silos, dentro de armazéns, tá? A primeira delas, tá, é a questão água, né? Geralmente quando você tem água presente na massa de grãos, você consegue, né, promover esse tipo de fenômeno. Então é uma mistura de alguns fatores, né? Você precisa ter alta umidade, né? Geralmente formação de condensação quando você atinge o ponto de orvalho, né? Daquela massa de ar intergranular que você tem dentro do silo, dentro do produto armazenado. E junto com isso é impureza. Então, geralmente, por que que ocorre no centro do silo, geralmente aquela formação de uma torre empedrada de produto? Porque é geralmente onde você tem um acúmulo de impureza fina, né? De poeira, de terra, né? Então a impureza fina, ela se acomoda no centro do silo, e quando você tem problema de condensação de produto, né? Acaba contribuindo para se formar esse tipo de ocorrência, de você ter esse tipo de problema no centro do silo, né? Então a gente vê talvez às vezes algumas imagens desse tipo, né? Então o que que ocorre? Geralmente é você ter presença de impureza, né, e alta umidade ou ocorrência de condensação na massa de grãos, tá? E claro, o próprio produto, né, ele tem a característica de se compactar. Então, pelo próprio peso, né, a acomodação do produto dentro do silo, você acaba tendo o fenômeno de compactação. Então, você tendo compactação, você tendo impureza fina, poeira, e você tendo condensação, você criou tudo que você precisa para você ter a formação daquela torre lá no centro do silo de produto compactado empedrado, né? Então a junção, a união desses três fatores, né? Condensação do produto, impureza fina, compactação, acaba gerando esse tipo de problema. Agora, por que que condensa? Geralmente a condensação ela vem do que? De uma operação de aeração mal feita, né? Quando você utilizou uma temperatura ambiente, por exemplo, numa diferença muito grande em relação à temperatura da massa de grãos. Então aquele ar gelado, o ambiente, ele entra dentro do produto, ele se choca com aquele produto aquecido e acaba atingindo o ponto de orvalho e condensa, tá? Então é aí que começam os problemas. Se você tiver problema de condensação na massa de grãos com impureza, né, mais compactação do produto, muito possivelmente quando você for descarregar o silo, você vai ter lá no meio uma surpresa, vai ter uma torre de produto compactado e empedrado. Geralmente esses são os fatores, as causas que contribuem para o surgimento desse tipo de problema. Gostou do vídeo? Deixa um joinha e segue a gente por aqui.